Então, irmãos, a gente vai dar continuidade, né, ao nosso estudo da Carta aos Romanos, mas o estudo da semana retrasada, o primeiro estudo da Carta aos Romanos, quem não estava aqui, a gente fez uma introdução da carta, né, e a gente falou sobre os primeiros 15 versículos da Carta aos Romanos, onde Paulo vai fazer as suas apresentações, inclusive ele se apresenta como um escravo de Jesus Cristo. A gente está estudando isso, né, no Clube do Livro, com o livro Escravo, do John MacArthur. Ele se apresenta como escravo de Jesus Cristo, ele mostra que a mensagem dele, que ele ia passar para essa igreja, não seria uma mensagem revolucionária, mas seria o Evangelho de Deus, essa mensagem que Deus está trabalhando desde o princípio. E Paulo diz nessa introdução que esse Evangelho, essa mensagem, essa boa nova, foi profetizada pelos profetas no Antigo Testamento. Então, nessa introdução, ele basicamente diz que o que ele está trazendo não é uma nova revelação, não é uma revolução. Não, ele está trazendo a mensagem de Deus que se cumpriu de uma forma plena na pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente falou sobre os 15 primeiros versículos, onde basicamente, então, ele se apresentava para a igreja, dizia ali quais seriam os seus objetivos escrevendo essa carta. E hoje a gente vai dar continuidade num dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, um dos textos mais poderosos de toda a Bíblia. Inclusive eu pensei que a gente ia conseguir terminar o capítulo 1 hoje, mas é muito denso. E hoje a gente vai falar só sobre 4 versículos, mas é um conteúdo muito denso mesmo. Um dos versículos que a gente vai estudar aqui hoje foi o versículo que despertou Martinho Lutero para a Reforma Protestante. O versículo citando o livro de Abacuque, dizendo que o justo viverá pela fé. Vai ser um dos versículos que a gente vai ver aqui hoje. Então vamos iniciar, lembrando que esse estudo, eu estou dividindo ele em sessões, né? E no final de cada sessão eu faço um resuminho daquilo que a gente viu. Essa sessão do versículo 16 e versículo 17, essa sessão, portanto, de 2 versículos, eu coloquei esse título aqui, que é basicamente isso que ele diz. O Evangelho de Cristo revela a justiça de Deus. Justiça essa fundamentada na fé, não nas obras e disponível para todos. Vocês vão perceber que o nome dessa sessão, o que vai ser dito no versículo 16, no versículo 17, basicamente é um resumo do restante da carta. Basicamente, Paulo, nesses 2 versículos, mostra, através ali de um esboço, vamos dizer assim, o que ele vai trabalhar no restante da carta. O tema principal da carta aos Romanos, se é que a gente pode falar isso, é justamente essa justiça de Deus. Justiça essa que vem através da fé e não através das obras. Basicamente, essa vai ser a tônica que Paulo vai trabalhar em toda a carta aos Romanos. Então, vamos dar início a essa sessão, portanto, do versículo 16 e versículo 17. Versículo 16, eu dividi ele em alguns pedaços aqui para a gente ir conversando, porque é muito denso. Não me envergonho do Evangelho. A gente viu no versículo 15, que foi o último versículo que a gente trabalhou no último estudo, que Paulo diz assim: eu estou disposto a ir a Roma pregar. A gente viu na introdução da carta qual que era o propósito dele indo para Roma. Ele não conhecia essa igreja, não foi Paulo que fundou a igreja em Roma, ele nunca tinha ido para Roma, mas agora ele escreve para a igreja de Roma porque o objetivo dele era ir para a Espanha. E ele escreve então para a igreja de Roma porque a igreja de Roma ia funcionar numa espécie de trampolim para então ele ser enviado para a Espanha. Eu fiz até uma observação aqui no último estudo. Eu não consigo imaginar o que teria acontecido com o mundo se o apóstolo Paulo tivesse chegado à Espanha já no 1º século. A Espanha, alguns séculos depois, foi o berço da maior população muçulmana, ainda é hoje, a maior população muçulmana na Europa, fora da Arábia, é justamente ali na Península Ibérica, na Espanha, em Portugal. Se o evangelho tivesse chegado tão amadurecido com Paulo, já no 1º século na Espanha, eu não sei como isso teria acontecido. Mas foi Deus que impediu ele de não chegar na Espanha, ele não conseguiu realizar esse objetivo dele, de ir para Roma e depois ser enviado para a Espanha. Na verdade, ele foi para Roma preso, ele não chegou a ir para Roma com os objetivos que ele tinha escrevendo essa carta aqui. Mas então, a gente terminou o último estudo no versículo 15 com ele dizendo que estava disposto a ir a Roma pregar. E agora, no versículo 16, ele diz que não se envergonha do Evangelho. Isso aqui, irmãos, é poderoso por 2 motivos. Por conta do lugar que ele estava indo. Roma, o berço do império, a capital do império, era ali, vamos dizer assim, o coração do Império Romano. E os romanos eram um povo, irmãos, que se orgulhavam muito de ser quem eles eram.
Os romanos se orgulhavam na força, os romanos se orgulhavam ali no seu poder de conquista, conquistando territórios. A mensagem de Paulo para os romanos era uma mensagem extremamente vergonhosa. Por quê? Porque os romanos valorizavam a força e a mensagem de Paulo falava sobre um Deus que se fez fraco. A mensagem de Paulo falava sobre um Deus que não tem aqueles aspectos poderosos como os deuses romanos tinham. A mensagem de Paulo falava sobre um Deus, primeiro, que se fez homem e, além de se fazer homem, se fez um maldito, indo ser pregado numa cruz junto com criminosos. Essa mensagem era uma mensagem que, aos ouvidos romanos, era uma mensagem extremamente vergonhosa. Mas agora ele está dizendo que ele não se envergonha do evangelho. Ele não se envergonha dessa mensagem de um Deus que se faz fraco e, além de se fazer fraco, se faz maldito. Ele não tinha vergonha do evangelho. Aquele homem simples, morto pelos romanos cerca de 20 anos atrás, era na verdade o próprio Deus. Essa era a mensagem do evangelho que Paulo pregava e ele diz agora para os romanos da igreja de Roma que ele não se envergonhava do evangelho. O segundo motivo disso aqui ser poderoso é quem está escrevendo isso. O apóstolo Paulo nem sempre foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, cerca de 20 anos antes de estar escrevendo isso aqui, ele era um perseguidor da fé cristã, ele era um perseguidor do evangelho. E o que os judeus achavam e acham da mensagem do evangelho? Uma ofensa, uma loucura, um absurdo. Por quê? Porque eles esperavam um Messias glorioso, eles esperavam um Messias em outros termos, não esse Messias fraco, não esse Messias sofredor, não esse Messias que morre entre ladrões, não esse Messias que andava com prostitutas, que tocava leproso. Eles não esperavam esse tipo de Messias. Paulo, como um bom judeu que ele era antes da sua conversão, ele era um perseguidor da fé cristã. Então esse versículo, esse simples pedaço de versículo, não me envergonhe do evangelho, é poderoso por esses dois motivos. Primeiro que, para os romanos, a mensagem do evangelho era uma mensagem completamente vergonhosa. Um Deus que morre, um Deus que se faz homem, um Deus que tem essa aparência tão simples, tão humilde, tão fraca, sendo que deuses têm que ser gloriosos. A mensagem era vergonhosa para os romanos. E a mensagem também era vergonhosa, loucura para os judeus, que Paulo fazia parte cerca de 20 anos antes. Mas agora, então, ele está dizendo que não se envergonha do evangelho, essa mensagem que ele está indo pregar, que ele almeja ir pregar lá na cidade de Roma. Olha esse comentário aqui do Barclay. Paulo começa dizendo que está orgulhoso do evangelho que tem o privilégio de anunciar. É algo surpreendente pensar no pano de fundo desta declaração. Paulo foi prisioneiro em Filipos, foi deslocado de Tessalônica, fugiu da Bereia, escarneceram-se dele em Atenas, tinha pregado em Corinto, onde a sua mensagem foi uma insensatez para os gregos e uma pedra de escândalo para os judeus. E sobre este pano de fundo, Paulo declara estar orgulhoso do evangelho. Havia algo no evangelho que o fazia triunfalmente vitorioso, acima do que os homens pudessem lhe fazer. Olha esse outro comentário aqui do Hernandes Dias Lopes. Sempre que o evangelho é pregado com fidelidade, ele gera oposição, desprezo e até escárnio. No entanto, Paulo diz que a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos poderosos. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos entendidos. Aprouve a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Vocês entendem esse versículo aqui? A fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Que fraqueza de Deus? Deus tem fraqueza? Tem. Um gesto de fraqueza de um Deus glorioso descer, se tornar carne, e ali carne descer e se tornar maldito, aparentemente é um gesto de fraqueza. Mas essa fraqueza é mais forte do que a força humana. Parece uma loucura um Deus se tornar homem e homem se tornar maldito. Parece uma loucura. Pois é, essa loucura é mais sábia do que a sabedoria humana, porque a força humana não fez o que a fraqueza de Deus fez. A sabedoria humana não fez o que a loucura de Deus fez. É isso que ele está dizendo aqui aos Coríntios. Geoffrey Wilson destaca que a impopularidade de um Cristo crucificado tem levado muitos pregadores a apresentar uma mensagem mais ao gosto dos incrédulos. Entretanto, um evangelho inofensivo é também um evangelho inoperante. Paulo sabia
que principalmente em Roma o evangelho seria extremamente escandaloso, extremamente menosprezado por conta da sua mensagem. Ele sabia que ia ser ofensivo em muitos momentos essa mensagem. E isso vale para nós. A nossa mensagem em muitos momentos vai parecer uma mensagem vergonhosa, irmãos, porque nós falamos de um Deus que se fez homem. Nós falamos de um Deus que, segundo o autor de Hebreus, se em tudo foi tentado, assim como nós. Em tudo ele foi tentado, assim como nós. Essa é a nossa mensagem. E a nossa mensagem, assim como a mensagem de Paulo, em muitos momentos vai ser uma mensagem que vai parecer loucura, vai ser uma mensagem que às vezes vai parecer vergonhosa para aqueles que ouvem, vai parecer muitas vezes ofensiva, porque vai confrontar práticas, vai confrontar comportamentos. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas assim como Paulo não se envergonhava do Evangelho, nós também não podemos nos envergonhar do Evangelho. Porque se o Evangelho não é ofensivo, se o Evangelho não parece loucura para aqueles que estão perecendo, significa, irmãos, que nós estamos pregando um Evangelho que é inoperante. Um Evangelho inofensivo não tem poder de transformação. Um Evangelho que se adapta às práticas erradas, que não confronta práticas erradas, que não vai na contramão daquilo que as pessoas pensam, na verdade é um Evangelho que não tem poder de transformação. Só há transformação onde há confronto. Só há transformação onde o evangelho vai contra aquilo que as pessoas acham que é o certo. Paulo não se envergonhava desse evangelho. A continuação do verso 16. Eu não me envergonho do evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero destacar aqui primeiro, porque tem muita coisa aqui. Quero destacar primeiro, o evangelho é o poder de Deus. Há muito poder no Evangelho. Há muito poder nessa mensagem do Deus crucificado. Eu gosto muito de um versículo de Paulo, em 2 aos Coríntios, onde ele diz que o Deus Criador, aquele mesmo poder que criou o universo, é o mesmo poder que atua no ser humano, trazendo ele da morte para a vida. Olha que versículo poderoso. Paulo está dizendo que o mesmo poder usado na criação do universo é o poder necessário para salvar um pecador. Há muito poder no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A sociedade daquela época, a sociedade helênica, a sociedade romana daquela época, clamava muito por isso aqui, por salvação. A filosofia vigente naquela época era uma filosofia que corria atrás de sentido, corria atrás de salvação, de algo que desse uma resposta para além dessa vida. Sêneca, que era um filósofo que viveu nessa mesma época de Paulo, falava muito sobre isso. A filosofia da época era uma filosofia que buscava salvação. Quando a gente entra na escola e a gente começa a estudar filosofia, principalmente no primeiro ano do ensino médio, ali a gente estuda uma filosofia antes de Sócrates, né, o grande pensador, e a filosofia pré-socrática era uma filosofia que falava muito sobre... Quem estudou aqui vai lembrar disso aqui. Tales de Mileto, Heráclito, eles falavam sobre a origem do mundo. Não, o mundo não veio do fogo, o mundo veio da água. Isso antes de Jesus. Na época de Jesus, a filosofia já não era mais assim. Por quê? Porque eles não ficavam mais pensando de onde que as coisas vieram, qual elemento deu origem ao mundo. O mundo deles tinha sido virado de pernas para cima. Tiranos, soberanos, tinham feito guerras, tinham matado muitas pessoas. Eles estavam vendo a vida deles desmoronarem. Isso não interessava mais. Eles queriam algo que desse resposta a esse caos todo. Eles queriam algo que desse sentido para a vida humana e desse uma resposta além dessa vida, porque essa vida que nós vivemos é um caos. Paulo, linkando com isso, com essa busca por salvação que o mundo tinha naquela época, ele diz: o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Vocês só vão conseguir essa resposta para além dessa vida, essa resposta que nos salva desse mundo caótico que nós vivemos, no evangelho. O evangelho, essa mensagem do Deus sofredor, é a única coisa que vai trazer essa resposta para além dessa vida. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Alguns pontos para ressaltar nesse trecho do versículo 16. O evangelho, a cruz, a morte, a fraqueza de Jesus era uma demonstração de poder. Isso aqui, irmãos, precisa ser nítido na nossa vida, mas nítido.
Não só no momento que nós fomos salvos, não só na nossa conversão, isso precisa ser visto em nós. Será que a gente consegue olhar para nós hoje, já crentes, já com tempo de caminhada, e perceber em nós um poder atuando? E não é, irmãos, o poder de falar em línguas, o poder de curar alguém, é o poder de salvação. A salvação acontece num momento, a gente é salvo, a gente é justificado, mas essa salvação também tem um processo. Será que a gente consegue ver em nós o poder do Evangelho atuando em nós, mudando a gente de dentro para fora? Isso tem que ser nítido. Isso tem que ser nítido. O Evangelho tem que ser visto como esse poder de Deus agindo dentro de nós. Não precisa não de microfone, pode ter um microfonezinho aqui no vídeo, vai sair. Então, Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui, outro ponto para a gente ressaltar. Era uma demonstração de poder, então a gente precisa ver isso nítido em nós, que o Evangelho é poder de Deus transformando e salvando o pecador. O Evangelho não faz acepção de pessoas, então qualquer um pode ser transformado, qualquer um pode ser salvo, mas a pessoa precisa crer. Salvação de todo aquele que crê. Não faz acepção de pessoas, mas também não é dado a todos, sem nenhuma exceção. A pessoa precisa abraçar o Evangelho com fé. Olha esse comentário aqui do Calvino. Notemos bem quanto valor Paulo atribui ao ministério da palavra, ao declarar que Deus exerce o seu poder nela para a nossa salvação. Ele aqui não está falando de alguma revelação secreta, e sim da pregação por meio da expressão verbal que vem dos lábios. Segue-se disso que aqueles que se retraem de ouvir a palavra proclamada estão premeditadamente rejeitando o poder de Deus e repelindo de si a mão divina que pode libertá-los. Ao determinar um caminho de salvação, ele elimina a confiança em quaisquer outros caminhos. Os outros versículos vão falar bem sobre isso aqui. A única forma do ser humano ser salvo é ouvindo a pregação do Evangelho. A única forma do ser humano ser salvo é ouvindo a pregação sobre Cristo Jesus, o Salvador. A única forma de salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ponto. O único poder que salva o homem é o Evangelho. Isso aqui é muito poderoso. Porque se uma pessoa rejeita a pregação do Evangelho, ela rejeita a salvação, ela rejeita o único meio poderoso, suficiente para conseguir salvar ela, para conseguir libertar ela desse mundo de pecado. Isso aqui já está adiantando o que os outros versículos vão dizer, mas a única forma de salvação é através da pregação do Evangelho. Não há uma outra forma. É isso que esse comentário do Calvino está dizendo. Olha esse outro comentário do Barclay. Fé significa aceitação total e confiança absoluta. Eu quis colocar esse comentário aqui porque isso aqui é uma coisa que a gente sabe, tá? A gente precisa crer. Mas o que é crer? O que é fé? É saber? É ter um conhecimento sobre algo? Existem muitos ateus, existem muitas pessoas que sabem de cor o Evangelho. Sabem de cor o Evangelho. Não. No cristianismo é assim. Jesus é tido como Deus, ele morreu pelos pecados da humanidade, a pessoa deposita a fé nele, ocorre uma troca de lugares, porque enquanto os meus pecados são castigados nele, a justiça dele vem para mim, pronto. Assim ocorre a salvação no cristianismo. Eu tendo esses conhecimentos, automaticamente então eu sou salvo? Não. Fé é muito mais do que você ter informações. Fé é muito mais do que você ter conhecimento sobre algo. Fé é uma confiança, mas não somente uma confiança vazia, mas uma confiança que resulta numa entrega total. Uma confiança que você tem as informações, você confia que aquilo é verdadeiro e isso resulta numa entrega prática. A fé sempre se expressa de forma prática. Esse comentário do Barclay fala sobre isso. Fé significa aceitação total e confiança absoluta. Significa apostar a vida de que há um Deus. Significa estar absolutamente seguro que o que Jesus disse é verdade. E apoiar o tempo e a eternidade sobre essa segurança. Creio em Deus, disse Stevenson, e se despertar no inferno, eu continuarei crendo nele.
A fé começa com a receptividade. Começa quando o homem quer, pelo menos, ouvir a mensagem da verdade. Então, olha que comentário maravilhoso. Ele vai descrever as etapas da fé. Uma pessoa ouvindo o evangelho. Existem etapas. E se essas etapas não chegarem na última, não ocorre salvação. Vocês vão perceber essas etapas que ele descreve aqui. Eu achei esse comentário maravilhoso, porque a gente conhece pessoas que cumpriram com quase todas essas etapas, mas na última elas não conseguem se entregar verdadeiramente. E então não ocorre salvação, porque não houve essa entrega. Então, a fé começa com receptividade, quando o homem quer pelo menos ouvir a mensagem da verdade. Ela continua com o assentimento intelectual. Primeiro o homem ouve e logo concorda que é verdadeiro. Então existe sim na fé uma parte intelectual. Existe na fé uma parte onde você precisa entender aquilo que está sendo dito. E eu já disse muitas vezes aqui, quando você prega para alguém e essa pessoa não aceita a mensagem, não se converte, duas coisas podem ter acontecido. Ela pode ter entendido tudo que você disse e deliberadamente rejeitou isso pode acontecer, ou você pode ter explicado errado para ela. E ela não entendeu, não porque ela é uma pessoa de coração fechado, ignorante, você não conseguiu explicar o evangelho para ela. Então existe na fé uma parte intelectual. Você pode ter pregado mal para ela. Você não deixou o evangelho claro o suficiente, ela não conseguiu discernir isso intelectualmente, ela não conseguiu entender como que o evangelho funciona. E isso cabe a nós, conhecer o evangelho para conseguir anunciar o evangelho, conseguir pregar o evangelho. Então existe sim na fé um assentimento intelectual. O homem ouve e então ele concorda intelectualmente que aquilo que foi dito é verdadeiro. Mas o assentimento intelectual não se expressa necessariamente em ação. Nós conhecemos muitos que estão dispostos, escutam a mensagem, concordam que aquilo é verdadeiro. Não, eu sei que Jesus fez isso, isso e isso por mim, eu sei que tal coisa é pecado, mas isso não resulta numa obediência prática, isso não resulta. Nós conhecemos muitas pessoas assim. São as etapas da fé. Se essas etapas não chegam no final, onde isso se expressa de forma prática, não ocorre salvação. O assentimento intelectual não se expressa necessariamente em ação. Muitos homens sabem perfeitamente que algo é verdadeiro, mas não mudam as suas ações para conformá-las a seu entendimento. A etapa final é quando este assentimento intelectual se torna em uma entrega total. Em uma fé totalmente amadurecida, o homem ouve a mensagem cristã, concorda em que é verdadeira e logo se entrega a uma vida de total submissão àquela mensagem. A gente falou um pouco sobre isso aqui no nosso Clube do Livro. Que uma pessoa que se diz cristã, que diz crer em Cristo, mas não obedece o que Cristo disse, ela é uma incoerência ambulante. E esse comentário mostra isso. Uma fé que não chega nessa etapa final, que é uma etapa de obediência e de entrega total, é uma fé incoerente. Na verdade, é uma fé que não existe. Nós podemos chamar de fé morta, né, como o Tiago chama. Eu coloquei um vídeo aqui, porque vamos ressaltar isso aqui. O final do verso 16. O evangelho, que Paulo não se envergonhava, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que ele quer dizer quando ele diz isso aqui? Que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Quem que precisa de salvação? Quem está perdido. Quem está perdido precisa de salvação. Isso aqui quebra o argumento católico sobre Maria. A oração de Maria, em Lucas capítulo 1, quando ela descobre que está gerando ali o Salvador, ela louva a Deus em uma oração maravilhosa e ela diz: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria disse que precisa de salvação. Automaticamente ela se reconhece como pecadora, porque só precisa de salvação quem está perdido. Esse vídeo que eu coloquei vai falar exatamente sobre isso. Ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Paulo está implicitando, ele está supondo, ele está assumindo o fato de que a humanidade está perdida. Senão, ele não podia falar do Evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação. Se a humanidade está salva, se todo mundo vai para o céu, se depois da morte todo mundo vai para um lugar feliz, para que salvação? Salvar de quem? Então, ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, Paulo está pressupondo que a humanidade está perdida.
exclusiva, todos, sem exceção. Os gregos e bárbaros estão perdidos. Paulo vai explicar isso no capítulo 1. Restinho no capítulo 1, nós vamos começar com isso no próximo domingo, se Deus quiser. Ele vai dizer que mesmo os gregos e bárbaros que nunca ouviram o Evangelho estão perdidos. Estão condenados porque eles rejeitaram a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. E embora eles tenham suas próprias religiões e seus deuses, eles estão cegos, eles não conhecem a verdade. Estão endurecidos e pensam que são sábios. Mas estão debaixo da ira de Deus, estão caminhando para a condenação eterna. Eles precisam de salvação. Por isso que Paulo quer ir para a Espanha pregar o Evangelho. Por isso que ele quer ir para Roma, para que a igreja o apoie em seus sinais, para chegar até os espanhóis com a pregação do Evangelho. Se Paulo não acreditasse que os espanhóis estavam perdidos, ele não teria plano nenhum de ir à Espanha, nem a Roma. Mas quando ele fala, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele está com isso dizendo que a humanidade está perdida e que a humanidade precisa de salvação. E não somente os gregos, os bárbaros, os idólatras que viviam nas trevas da ignorância, mas os próprios judeus. Ele vai explicar isso a partir do capítulo 2 e metade do capítulo 3. Ele vai dizer que até os judeus que receberam a revelação de Deus no Antigo Testamento, receberam a aliança, as promessas, o pacto, de quem veio o Messias, de quem são as Escrituras, de quem é o culto, até os judeus estão perdidos. Porque eles receberam a lei de Deus, eles não entenderam como o Evangelho se revela neles, eles pensavam que a lei era um caminho de salvação e criaram uma religião legalista, uma religião de mérito, tentando se salvar pelo cumprimento das obras da lei. Tanto os gregos, romanos, espanhóis, os bárbaros, quanto os próprios judeus estão perdidos. No capítulo 3, Paulo faz aquela declaração que é tão conhecida, porque todos pecaram, todos, judeus e não judeus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E essa condenação, ela se estende a toda a raça humana, independente de nacionalidade, de gênero, de cor e de idade. Nossos filhos estão perdidos, nossos nenenzinhos. As nossas crianças estão perdidas, os nossos adolescentes estão perdidos, nossos jovens estão perdidos. Os nossos adultos, os nossos velhos também. Toda a raça humana, não tem exceção, estamos manchados pelo pecado e condenados por conta do pecado, porque Deus é justo, Ele é santo e Ele conhece cada pessoa. Então, irmãos, eu estou batendo nessa tecla aqui, porque o restante agora é do capítulo 1 e o capítulo 2 e metade do capítulo 3, Paulo vai começar a citar. Ele vai começar pelos gentios, ou seja, por aqueles que não são judeus, e ele vai começar a mostrar que todos os povos carecem de salvação, todos os povos são pecadores. Isso aqui é muito necessário para nós, irmãos, porque nós às vezes ainda acreditamos naquela ilusão de fulano não é cristão, mas ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa do coração bom, então eu acredito que ele foi sim para o céu. Todo mundo, quando morre, era uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, né? Então, assim, a gente ainda acredita nessa bondade humana, a gente ainda acredita em coração bom. O Nicodemos aqui, ele chega a ser bem rígido, usando o exemplo das crianças, né? Ele também crê nisso, basicamente toda a vertente cristã crê nisso, que as crianças que morrem, crianças ali nessa fase onde elas não têm tanta consciência e pecam deliberadamente, praticamente todas as vertentes do cristianismo acreditam que essas crianças serão salvas, mas aqui a gente tem que abrir um parênteses, elas não são salvas porque elas são inocentes, porque elas são puras, né? Igual geralmente a gente diz, né? Não, um bebezinho é puro. Não, ele não é puro, ele é pecador. Todos pecaram, toda a humanidade já nasce pecadora. Davi disse, né? Em pecado eu fui concebido. Isso não quer dizer que ele foi fruto de um adultério, né? Igual as pessoas dizem. Quer dizer que ele foi gerado já pecador. Ele já nasceu pecador. Só que a gente acredita que Deus, através de uma graça especial, salva essas crianças, enquanto essas crianças ainda não pecam deliberadamente, mas elas são sim pecadoras. Cabe a nós, cabe aos pais, cabe a gente que convive com crianças, qual o momento que você sabe que ela agora está pecando deliberadamente? Essa é a questão, você não sabe, então pregue. Pregue o evangelho desde o ventre. Pregue o evangelho com a mulher com a barriga grande, você já está pregando. Tem vídeo sobre isso, é tão lindo. Pregue para o bebezinho, pregue. Porque você não sabe qual o momento onde ele vai passar a ser consciente dos próprios pecados dele.
E se ele passar a ser consciente dos próprios pecados e não tiver ouvido o evangelho, ele agora é responsável por esses pecados. Então pregue, mesmo para crianças, porque todos precisam de salvação. E essa salvação só vem através da pregação do evangelho. Só vem através da pregação do evangelho. Não existe outra forma de ser salvo senão através da pregação do evangelho. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Não? Então, o final do verso 16, Paulo termina dizendo assim: o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Isso aqui não significa, deixa eu pegar assim as palavras certas, não significa que os judeus são sempre os primeiros na fila. Quer dizer que os judeus foram os primeiros a ouvirem a pregação sobre Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo Testamento, a quem foi confiada a lei? Aos judeus. A quem foi confiado o culto? Aos judeus. A quem foi dado os profetas? Aos judeus. Eles foram os primeiros a ouvir essa mensagem de salvação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Jesus iniciou seu ministério pregando para judeus. As portas da salvação, entre aspas, foram abertas aos gentios depois. Pedro, inclusive, teve ressalvas de abrir as portas da pregação para os gentios. Então, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E o critério para os dois é o mesmo. Judeu e grego. Grego aqui é gentil. Grego aqui são os não-judeus. Grego aqui são toda a humanidade, todos aqueles que não são judeus. Nós estamos enquadrados nos gregos aqui, porque nós somos gentios. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o critério é o mesmo. O judeu é salvo como? Crendo em Jesus Cristo. Se o judeu não se torna cristão, ele não é salvo, irmãos. Jerusalém, Israel, não tem nada de especial. Não. Se eles não crerem em Cristo, eles não são o povo de Deus. Isso a gente escuta também muito. Ah, Jesus veio, mas os judeus ainda são o povo de Deus. A gente joga o ministério de Jesus fora, então. Se eles são povo de Deus sem terem recebido o Messias, a fé deles é incoerente, irmãos. Porque a mensagem judaica, a mensagem do Antigo Testamento apontava para quem? Para o Messias. O Messias veio e eles rejeitam o Messias, eles agora são inimigos de Deus. Eles não são povo de Deus mais. Povo de Deus são aqueles que creem em Jesus como Salvador. Todos que quiserem ser salvos precisam crer na pregação do Evangelho. Esse é o único meio de salvação. Olha esse comentário do Hernán Dias Lopes. O Evangelho é para o judeu e para o grego. Ele está endereçado a todos os povos. O Evangelho é universal no seu alcance e tão amplo a ponto de oferecer salvação a todos os homens e, ao mesmo tempo, é tão restrito a ponto de salvar apenas os que creem. O Evangelho alcança todos os homens sem acepção, mas não todos os homens sem exceção. O Evangelho estabelece uma condição clara para a salvação: a fé em Cristo. O Evangelho só oferece salvação àquele que crê. Os que não creem perecem. A salvação é pela fé e pela fé somente. A condição para a salvação do judeu e do gentio é a mesma: a fé em Cristo. Esses dois versículos que a gente está vendo aqui, tanto 16 como 17, são a base da Reforma Protestante. Foram esses versículos que despertaram o Lutero para toda a reforma que ele iniciou. Porque o Lutero percebeu que as práticas da Igreja Católica lá no século XVI iam contra isso aqui. Pera, a gente está pregando salvação através do cumprimento dos sacramentos. A gente está pregando salvação se a pessoa for batizada. A gente está pregando salvação se a pessoa se confessar com o padre. A gente está dizendo que a pessoa só vai ser salva se ela cumprir os requisitos católicos. Mas a palavra diz que o único meio de salvação é fé. E fé somente. Então nasce a Reforma Protestante diante desses versículos aqui. Foi isso que despertou o Lutero, percebendo que a igreja estava colocando obstáculos no caminho da salvação que, na verdade, não existiam. E isso tem que servir para nós também. Todos os momentos, irmãos, que nós colocamos obstáculos no caminho da salvação de alguém, e esses obstáculos não são simplesmente fé, creia em Cristo e você será salvo, nós estamos trabalhando contra o Evangelho, irmãos. A salvação vem pela fé e pela fé somente. Ah, mas a fé gera resultados. Sim, resultados. Não coisas necessárias para a pessoa fazer agora. Ensine a pessoa sobre o Evangelho. Ensine a pessoa a crer no Evangelho. Ensine a pessoa a dar esse passo inicial, porque esses resultados, irmãos, são consequências de uma fé verdadeira.
Versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, mostra como que Deus consegue ser justo e ao mesmo tempo salvar pecadores. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus é justo. Deus salvar pecadores não parece para vocês um ato de injustiça, não? Qual seria a reação de vocês se vocês estivessem num tribunal e o juiz ali simplesmente olhasse lá para um pedófilo, um assassino, um estuprador e falasse, não, mas eu te perdoo, você está absolvido. A nossa reação seria uma reação de revolta, porque esse juiz aparentemente estaria sendo injusto. Vocês acham diferente o que Deus fez com nós? Deus não está olhando para um banco cheio de réus e dizendo que nós agora somos inocentes? Deus está fazendo esse papel que aparentemente parece ser um papel de injustiça. Aonde que isso é consertado? Aonde que essa imagem é consertada? No Evangelho. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Por quê? O que acontece no Evangelho? No Evangelho, o pecado não é jogado no lixo. A culpa não é jogada fora. Deus não simplesmente esquece pecados. Deus castiga pecados. Deus condena o culpado no Evangelho. A questão é que não somos nós. Não somos nós os culpados. Não somos nós os castigados. No Evangelho, Deus descontou tudo no Filho. No Evangelho, Deus descontou o pecado, a sua ira, o castigo, a punição no seu Filho. Então Deus, na mensagem do Evangelho, revela a sua justiça, e Paulo vai falar sobre isso no restante da carta. O Evangelho mostra como que Deus consegue ser justo, punindo o pecado, punindo toda transgressão à lei. Ele consegue ser justo e, ao mesmo tempo, justificador. Ao mesmo tempo, salvar pecadores. A mensagem do Evangelho explica isso para nós. Como que Deus, sendo justo, ele deu uma lei no Antigo Testamento. Obedeçam, 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 obedeçam. Aí a gente não obedece e ele nos salva. Fica incoerente. Ué, eu aprendi que o Senhor é justo. Se o Senhor fala uma coisa para a gente fazer, a gente não faz. E mesmo assim o Senhor, eu tolero vocês, eu aceito vocês. Deus está sendo injusto. Mas acontece que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O pecado não ficou impune, o pecado foi castigado. A culpa foi descontada em alguém, mas não foi em nós. Ocorre no Evangelho aquilo que a gente chama de imputação. O que é imputação? Quando eu creio em Cristo, a minha culpa, o castigo que eu merecia é imputado nele. Imputado, hoje, nos nossos dias, teria o sentido de ser creditado na conta de alguém. Um dinheiro sendo depositado na sua conta. Não é seu inicialmente, mas é depositado na sua conta. Cristo na cruz, quando nós cremos nele, a nossa culpa, o castigo que a gente merecia por ter quebrado a lei de Deus, e todos quebraram porque todos pecaram, quando nós cremos nele, isso é creditado a Cristo. Isso é imputado nele. E a justiça que ele tinha por ter sido o único que não quebrou a lei, quando nós cremos nele, essa justiça é imputada em nós. E aí ocorre uma coisa maravilhosa, que resulta na nossa salvação. Deus Pai olha do céu, Deus Pai olha para a cruz, e quem ele vê na cruz? Nós. Ele vê o Felipe, ele vê o Sebastião, ele vê a Marielle, ele vê a Cineide na cruz, imputado. A culpa estava imputada lá. E aí quando ele olha para mim e quando ele olha para vocês, quem que ele vê? Cristo. A justiça dele, imputada em nós. A gente chama isso de justificação pela fé. O ser humano consegue se apresentar diante de Deus justo, inocente, através da sua fé. Porque na fé ocorre essa espécie de troca de lugares. A justiça de Deus, então, é revelada no Evangelho e apenas no Evangelho. A gente vai ver que a ira de Deus, ela se manifesta do céu de várias formas, mas a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Unicamente no Evangelho, Deus consegue ser justo e justificador ao mesmo tempo. Justiça, aqui na carta aos Romanos, significa literalmente uma pessoa livre de culpa, é uma linguagem jurídica.
é a vitória de Deus sobre o pecado, dando ao homem aceitação e vida plena. A continuação do 17, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Repetindo, foi esse o versículo que abriu os olhos de Lutero. Paulo aqui não está tirando algo do nada. Ele está citando o profeta Abacuque. Ele está citando o Antigo Testamento, cumprindo com aquilo que ele falou na introdução da carta que a gente viu no último estudo. A mensagem que eu estou trazendo é o Evangelho de Deus, é a mensagem que está sendo pregada pelos profetas desde sempre. Eu não estou trazendo algo revolucionário. Aqui ele prova isso citando o profeta Abacuque. Lá no profeta Abacuque, qual que era o contexto? Abacuque viveu o contexto da invasão babilônica. E aí o Abacuque clama a Deus para que aquilo não aconteça. Ele clama a Deus para que aquilo não aconteça, e ele então declara no capítulo 2, no verso 4, essa expressão aqui: o justo viverá pela fé, uma profecia. Só que o que acontece com as profecias do Antigo Testamento? Eu já falei muito isso. As profecias do Antigo Testamento têm um caráter duplo. Elas significavam algo para aquela época, mas elas também apontavam para algo maior. O que o Abacuque estava dizendo para aquela época? Que o justo viveria pela fé. Que diante desse contexto de invasão babilônica, aquele que mantivesse a sua fé firme e intacta em Deus, a sua postura firme em Deus, seria poupado da invasão babilônica, seria preservado por Deus diante da invasão babilônica. É isso que o Abacuque queria dizer, mas isso também apontava para algo maior. O caráter duplo da profecia apontava para algo maior. E agora em Cristo, qual que é o inimigo que vem contra nós? Qual que é o inimigo? Não são mais os babilônicos, não são mais os assírios, é o pecado. O justo viveria pela fé. Lá na época de Abacuque, se mantivesse a sua fé intacta em Deus, seria preservado contra os babilônios. Hoje, o justo vive pela fé. Se nós mantivermos a nossa fé intacta, firme em Deus, nós não receberemos morte eterna pelo nosso pecado. Nós seremos preservados. O justo viverá pela fé. O viverá aqui tem um sentido de vida eterna. Ele vai alcançar preservação, ele vai alcançar vida por conta da sua fé. Então Paulo está citando o profeta Abacuque e mostrando que essa justiça, a forma de Deus preservar as pessoas, a forma de Deus tornar homens justos diante de si, sempre foi pela fé. Esse versículo também responde uma pergunta que às vezes as pessoas têm dúvida. Como que funcionava a salvação no Antigo Testamento? Como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento se Jesus não tinha vindo ainda? Se a salvação é pela fé em Jesus, como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento se Jesus não tinha vindo ainda? E aí você vai ouvir respostas do tipo, não, eram salvas por conta da obediência à lei. Não, eram salvas pela fé em Jesus Cristo. Mas Jesus não tinha vindo ainda, mas Deus estava dando os sinais. Deus estava entregando para eles tipologias de Cristo, desde lá do Éden. Para Adão e Eva, quando eles pecaram, o que foi que Deus falou para eles? Quando Deus foi dar a sentença para a serpente, o que ele disse? Nascerá um da mulher, da descendência da mulher, que esmagará a sua cabeça. Você vai conseguir ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. O Evangelho estava sendo anunciado já para os primeiros seres humanos. Então, no Antigo Testamento, as pessoas depositavam a fé num Messias que ainda ia vir. Não tinha vindo ainda, mas eles já confiavam, já depositavam a fé nesse Messias que pagaria o preço, nesse Messias que levaria a culpa sobre si. Os sacrifícios que eles faziam tinham justamente esse significado, de apontar para o maior sacrifício. Então eu levo o meu cordeiro para ser sacrificado, confiando no Cordeiro de Deus que um dia virá, confiando no Messias que um dia virá. Esse cordeiro é apenas um símbolo que aponta para o Messias que um dia virá. Assim era a fé, a salvação das pessoas no Antigo Testamento, através da fé. É isso que Paulo está falando aqui. Essa justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele cita, então, o profeta Abacuque, no capítulo 2, no verso 4. Olha esse comentário aqui. O Evangelho de Cristo era algo de que se orgulhar, pois era o próprio meio de Deus de salvar qualquer pessoa no mundo que se confiasse a Ele. Uma oferta feita primeiro no tempo ao judeu, depois ao gentio. O Evangelho não conhece fronteiras, a não ser a fronteira da fé. É a forma justa de Deus tornar justos os homens diante dele. Alguma pergunta nesses dois primeiros versículos? São versículos
extremamente importantes, irmãos, que vão guiar o restante da carta. Então vamos lá, irmãos. O versículo 18, 19 e 20, esses últimos 3 versículos aqui, a gente vai só até aqui hoje, que eu falei que é muito denso, né? Esses versículos que a gente está falando aqui são muito importantes. Esses versículos aqui, Paulo vai começar a falar sobre um negócio que a gente chama de revelação natural. Isso aqui é muito importante, irmãos. Por quê? Ele acabou de falar que o evangelho, ele não se envergonha do evangelho. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Repetindo, quem precisa de salvação? Quem está perdido. A partir do versículo 18, Paulo vai começar a mostrar que todos estão perdidos. Logo, todos precisam de salvação. Logo, todos precisam ouvir o evangelho. E ele vai começar pelos gentios, por aqueles que não são judeus. Ele vai começar mostrando pelos gentios que eles estão debaixo da ira de Deus, porque desobedecem o Criador, porque ofendem o Criador, e eles não podem dizer, mesmo sendo gentios, que não conhecem o Criador, porque eles tiveram acesso a uma revelação de Deus. Deus se revelou a eles. Mesmo eles não sendo judeus, Deus se revelou a eles através daquilo que a gente chama de revelação natural. Guarda isso aqui, irmãos. A única forma da pessoa ser salva é através da pregação do evangelho. A única forma. Isso não quer dizer que as pessoas que nunca ouviram o evangelho vão ser salvas porque são inocentes. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. Ah, mas e o índio? O índio lá no meio do mato nunca ouviu falar de Jesus. Ele vai ser salvo porque ele não conhece. Não. Ele conhece Deus e ele ofende o seu Criador. Deus se revelou a ele, Deus se apresentou a ele e ele desobedece e ofende ao seu Criador. Paulo vai mostrar como Deus faz isso, como Deus se revela aos gentios a partir do verso 18, naquilo que a gente chama de revelação natural. Verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Aqui a gente tem um contraste sendo feito. Enquanto no evangelho se revela a justiça de Deus, e somente no evangelho a justiça de Deus, a salvação alcança a humanidade, a ira de Deus é revelada do céu. Eu vou mostrar num comentário do Calvino aqui, eu achei maravilhoso, porque o Calvino usa esse sentido assim: a ira de Deus sendo revelada do céu mostra que não há escapatória. Porque qualquer lugar do mundo que você for, existe céu. Então todos estão debaixo da ira de Deus. Eu achei maravilhoso esse comentário, porque tem sim o sentido de não, essa ira vem do céu, vem do Criador, mas também tem esse sentido de que todos estão debaixo dela. Se ela é revelada do céu, todos estão debaixo dessa ira de Deus contra toda impiedade e injustiça. Eu quis destacar isso aqui, ó, toda. Deus não é indiferente com nenhum pecado. Todo pecado, por menor que ele pareça, é uma ofensa contra o Criador. É uma afronta ao Criador. É o Criador dizendo uma coisa e você fazendo outra. Então, todo pecado, toda impureza, toda injustiça, toda impiedade é uma afronta direta ao Criador. Então, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Essa palavra aqui também é poderosa. E eu vi um comentário de um pai da igreja que ele dizia assim: dentro da consciência humana existe ali esse flash de Deus, essa revelação de Deus. Acontece que os homens, numa espécie de porão do seu coração, eles pregam isso no chão, lá do porão, no lugar mais escuro da sua consciência. Eles martelam isso com prego e deixam isso preso lá. E isso está ali tentando sair, tentando sair. E aí ele dizia assim que é muito fácil você tirar Deus do seu discurso, mas você nunca vai tirar ele da sua consciência. Porque isso pode estar lá, pregado, no fundo do porão da sua consciência, mas está tentando ser liberto dali. E é isso que a humanidade faz, e é por isso que a humanidade está debaixo dessa ira que é revelada do céu. Porque suprime a verdade, afoga a verdade, prende a verdade dentro da sua consciência. Não aceita a verdade. Mas todos têm essa revelação de Deus, todos têm esse conhecimento de Deus. Deus se revelou a todos. Acontece que todos suprimem a verdade
preferem a injustiça do que a justiça. Paulo vai começar a mostrar que toda a humanidade precisa de justificação porque todos pecaram. Esse aqui vai ser o auge do argumento dele, depois de mostrar que os gentios estão debaixo da ira, que os judeus estão debaixo da ira, ele vai fazer isso no capítulo 2, ele vai chegar na conclusão no capítulo 3, porque todos pecaram, logo todos precisam ouvir o evangelho, todos precisam crer no evangelho. Pode falar. Essa revelação interna pode ser vinculada com aquilo que Hebreus fala lá na parte onde há boas novas, depois que Jesus Cristo veio, ela não precisa bem ser anunciada através da palavra, que ela é falada no coração, na mente de cada um. Sim, Hebreus na verdade cita o Antigo Testamento, né? Jeremias, se eu não me engano, fala sobre isso, que existiria um tempo onde essa lei não estaria mais escrita em pedras, mas seria uma lei escrita no coração. Mas isso acontece com o cristão. Ali, o autor de Hebreus está falando sobre os cristãos, né? Essa parte que você está falando, Paulo vai falar sobre isso no capítulo 2. Eu estou entrando nisso agora, mas ele vai falar melhor sobre isso no capítulo 2, de Deus se revelar a todos através de duas formas. A revelação natural, que é o que ele vai mostrar aqui, e Deus também se revela na consciência. Deus também se revela na consciência. Mas nenhuma dessas formas de revelação salva. Essas formas de revelações servem para deixar os homens indesculpáveis, para deixar os homens agora sem desculpa diante de Deus. Mas nenhuma delas capacita o homem a crer em Cristo. Nenhuma delas leva o homem à fé. Essas formas de revelações são dadas por Deus, Deus se revela a todos através da natureza, através da criação e através da consciência. Essa questão da consciência eu vou trabalhar melhor no próximo estudo, que ele vai falar sobre isso no capítulo 2, mas são formas de Deus deixar os homens indesculpáveis diante dele. Mas a salvação, o conhecimento de Cristo, vem através da pregação do Evangelho. Paulo fala sobre isso lá na carta aos Coríntios, né? Deus salva a humanidade através da loucura da pregação. É a única forma. Porque é através, e ele vai falar sobre isso na carta aos Romanos, né? Como que nasce fé no coração da pessoa? Ouvindo a palavra. Ninguém conhece o Evangelho. Como que eles vão saber da palavra e vai ser salvo? Deus se revela para eles através da criação. Há um senso dentro de todo ser humano, ao olhar para a criação, de reconhecer o quanto ele é pequeno e de reconhecer que há um Criador por trás disso. Paulo vai trabalhar aqui mostrando que o pecado dentro de todos os seres humanos leva o ser humano, diante dessa revelação, quando eu reconheço que eu sou pequeno e eu reconheço que há um Criador por trás disso, em vez de eu me humilhar, o pecado em mim, não confrontado pela palavra, porque eu nunca ouvi, faz eu me rebelar contra o Criador. E aí ele vai mostrar que esses índios, usando o exemplo, né, esses índios, quando olham para a natureza, reconhecem que são pequenos e reconhecem que há um poder maior sobre isso, eles passam a adorar a própria criação. Então eles passam a adorar a lua, passam a adorar a natureza, passam a adorar o sol. E isso parece uma coisa tão inocente, né? Só que Paulo mostra aqui que isso é um ato de rebelião. É um ato de rebelião de uma pessoa que suprimiu a verdade. Suprimiu a verdade dentro do seu ser. O pecado faz isso. A gente recebe a revelação, mas por não ter ouvido a palavra, por conta de não ter havido esse confronto dentro de nós, o pecado é quem dita as nossas regras. O pecado é que faz a gente se rebelar contra essa revelação que a gente recebeu. Exatamente. Não, a gente vai ver aqui que existem várias formas de rebelião. A idolatria é uma dessas rebeliões. E o ser humano reconhece, recebe a revelação e aparentemente parece um ato muito inocente, né? A gente pensa, nossa, mas é porque eles não entendem. Mas na verdade é um ato de rebelião. Eu coloquei um comentário aqui do Hernán Dias Lopes, onde ele vai mostrar que o ateísmo é uma rebelião muito forte. Não é que o ateu simplesmente não acredita. O ateu não aceita. A revelação foi dada a todos, mas ele pregou isso no fundo da consciência dele e ele está se rebelando contra o Criador. Ele está negando a revelação que foi dada a ele, mas essa revelação foi dada a todos. Você ia falar? Vou dar um exemplo sobre a revelação de Deus para a pessoa que nunca ouviu o Evangelho. Quando eu era criança, eu, meus primos, os meninos de 6 anos, 7 anos, 8 anos, essas partes etárias, lá na fazenda, tinha uma matinha
matinha e a gente ia brincar nessa matinha. E mata assim, né? As árvores bem grandes e embaixo é tudo em tudo. E nessa mata era cheia de pedra. Umas pedras bem bonitas, tipo serra, e outras dá pra você brincar, pular em cima e tudo. E a gente ficava andando em cima dessas pedras. E aí, um dia, um dos meus me perguntou assim, mas será que quem colocou essas pedras desse jeito que é tão bonita, tão chamativa, e dá pra gente brincar e tudo? E aí, eu lembro que um dos meus primos respondeu, você não sabe que isso aqui foi Deus? Então, tipo assim, Deus revelou ele através das pedras naquela mata. E Deus revela dessa forma. Eu acho muito interessante porque os povos isolados lá que nunca ouviram também têm esse reconhecimento. Eles também têm o reconhecimento de não, algum ser poderoso, supremo, acima de nós, bem maior do que nós, deve ter organizado isso. Só que em vez disso levar eles a se humilharem diante do Criador, isso leva eles a se rebelarem. Por quê? Porque eles não receberam a pregação, é a pregação que vai alinhar isso dentro deles. Então é por isso que o chamado, ide por todo mundo e pregar o evangelho é tão importante, irmãos. Porque eles vão ter esse conhecimento, eles vão ter essa revelação, mas isso não é capaz de levar eles à fé. Não é capaz, porque é a palavra que vai alinhar as coisas dentro de si. É a palavra que vai alinhar. Eles podem ter essa revelação de que isso foi criado por alguém maior, por alguém poderoso, muito acima de nós, mas por não terem ouvido a pregação do evangelho, isso não vai ser alinhado. E aí, quando não é alinhado pela palavra, pela pregação do evangelho, o resultado é uma rebelião contra o Criador. Porque eles vão levantar outros deuses ou vão fazer como os ateus e negarem. Não, na verdade, isso aí é fruto do acaso. É fruto simplesmente do tempo, do decorrer do tempo. As pedras estão assim porque um processo de erosão, isso aqui na verdade estava debaixo do mar por muito tempo, por isso que está assim. Então assim, vão negar essa revelação porque não receberam a palavra para alinhar as coisas dentro de si. Então, irmãos, o ide por todo mundo e pregar o evangelho é algo urgente, é algo assim que se nós não fizermos, não haverá salvação, não existe possibilidade. Quando a gente fez o estudo de Gênesis aqui, eu cheguei a comentar dizendo assim, pode acontecer, e é uma coisa que é só um fruto da imaginação mesmo. Vamos supor que o povo lá isolado, lá o indígena, diante ali de uma cachoeira, não, alguém deve ter criado isso aqui. Alguém deve ter criado isso aqui, alguém poderoso, muito acima de mim. Eu queria conhecer esse Deus. Só que nunca recebeu um missionário, nunca. Eu comentei no estudo de Gênesis, pode acontecer, mas isso assim não tem base bíblica nenhuma, é só a minha imaginação correndo. Pode acontecer de Deus dar um sonho para ele, Deus dar uma visão para ele, onde uma voz fala com ele, explica para ele, eu sou Jesus. Isso não aconteceu com Paulo? Quem foi que pregou para a conversão de Paulo? O próprio Jesus, depois de ter voltado para o céu. Pode acontecer, mas isso assim, é um fruto da minha imaginação e é uma coisa que dificilmente vai acontecer. Geralmente o ato das pessoas diante dessa revelação é rebelião, porque não ouviram a pregação do evangelho. Você ia falar? Vocês falam sobre que alguém tinha que levar o evangelho, né? Tinha que pregar o evangelho. Será que alguém vai ser responsável por isso? Responsável assim de... De não ter ido levar? Com certeza, mas isso não... Não é predestinação, mas será que alguém vai ser culpado por isso? Alguém não, alguns, né? Todos nós. Mas assim, isso não tira a culpa deles, dos que não ouviram. Isso não tira a culpa deles. Assim, Deus responsabilizará a igreja por não ter pregado como deveria. Mas isso não exime eles da culpa deles, desses que nunca ouviram, porque eles são pecadores. Eles se rebelaram contra o Criador. Então existe uma culpa dividida aí. Existe uma culpa dividida aí. Então vamos lá? Olha esse comentário aqui, ó. A ira de Deus, que é o que está dizendo aqui, né? A ira de Deus é revelada do céu. A ira de Deus não é destempero emocional, não é explosão de raiva, não está eivada de caprichos, não está contaminada por caprichos. Não deve ser concebida em termos de explosão de ódio, às quais a ira em nós está frequentemente associada. A ira de Deus é a sua santa repulsa ao mal, é o seu desprazer dinâmico contra o pecado. Eu esqueci de comentar aqui, mas o versículo acima falava sobre salvação. Falava que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A única forma do ser humano ser salvo é a fé no Evangelho.
O evangelho nos salva do quê, irmãos? Do diabo? O evangelho nos salva da ira de Deus. Cristo veio nos salvar do quê? Da ira de Deus, que é o que Paulo vai dizer agora. A ira de Deus está sobre todos. Eu falo sobre o evangelho porque é a única forma de vocês escaparem da ira de Deus. O John Stott, que é um pregador que já morreu, ele dizia assim, e eu acho isso muito interessante e muito pesado: o Calvário, a morte de Jesus, é uma amostra do juízo final. Porque no Calvário, Jesus estava recebendo o quê? A ira de Deus. Então, no juízo final, os ímpios vão passar pelo que Jesus passou. A diferença é que eles não são Jesus. E eles vão passar por isso eternamente. A ira de Deus vai ser castigada neles, descontada neles eternamente. Parece injusto para vocês? Às vezes eu escuto isso de eternamente sofrendo. Deus não podia simplesmente... E existe uma vertente que se diz cristã, chamada aniquilacionismo, que diz que no inferno, na verdade, a pessoa vai deixar de existir. Deus vai punir essa pessoa no inferno, só que ela deixa de existir. O inferno não vai ser um sofrimento eterno. Existe essa vertente cristã. Porque, aparentemente, parece injusto. Vou sofrer eternamente, mas eu não pequei eternamente. Eu vivi 20 anos pecando. E aí eu vou sofrer eternamente? Não é injusto? Não é injusto. Por quê? Porque o grau, o nível do crime depende contra quem que você está cometendo. Qual que é a punição se você ir ali na rua e der um tapa na cara de um bêbado e uma polícia ver? Talvez você vai ser repreendido, alguma coisa vai acontecer. Qual que é a punição se você ir lá em Brasília e dar um tapa na cara do Lula? Vai ser um pouco mais grave, não é? E qual que é a punição de você ir diante do Criador e dar um tapa na cara dele? E qual que é a punição de você dar um tapa na cara do seu Criador? Porque é isso que o pecado faz. E aí o inferno, eternamente, significa que não existe tempo que pague o tamanho da sua ofensa. Vai ter que ser eternamente pago porque você pecou contra a santidade. Você pecou contra o ser santo. A sua ofensa foi contra o nível de santidade, de pureza. O Criador, a sua ofensa foi contra ele. Então, a mensagem de Paulo nesses versículos é: a ira de Deus está sobre todos que cometem essas impiedades, essas injustiças, todos que suprimem a verdade, que aprisionam a verdade dentro da sua consciência. A ira de Deus está sobre todos e a única forma de escapar da ira de Deus é através da mensagem do Evangelho. Olha esse comentário do Calvino. Uma coisa é designada através de duas expressões distintas. Aqui ele vai diferenciar impiedade e injustiça, que está dito aqui. A ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça. O Calvino faz uma diferenciação. Impiedade implica na desonra de Deus, enquanto que injustiça significa que o homem, ao transferir para si o que pertence a Deus, tem injustamente privado a Deus da sua devida honra. O termo ira, referindo-se a Deus em termos humanos, como é comum na Escritura, significa a vingança de Deus, pois quando ele pune, segundo o nosso modo de pensar, ele aparenta estar irado. Isso aqui é maravilhoso. Porque diretamente na Bíblia, frequentemente na Bíblia, Deus é descrito com sentimentos humanos. E aqui está dizendo sobre a ira de Deus. E no Antigo Testamento aparece também a ira de Deus. Esse comentário do Calvino traz essa ideia assim: a gente vê Deus punindo, a gente vê Deus castigando. A gente raciocina e pensa, ele só pode estar irado. Ele só pode estar com raiva, porque ele está punindo, ele está castigando. Mas o Calvino mostra que isso, na verdade, é a nossa visão sobre a forma de Deus punir, sobre a forma de Deus castigar. Ele aparenta estar irado. O termo, pois, revela não a atitude emocional de Deus, não quer dizer que Deus está com raiva dentro de si, e sim as sensações do pecador que é punido. Paulo, pois, diz que a ira de Deus é revelada do céu, conquanto a expressão do céu é tomada por alguns como um adjetivo, como se ele dissesse a ira do Deus celestial. Em minha opinião, eu acabei de falar sobre isso, é mais enfático dizer, para qualquer parte que o homem olhe, ele não encontrará salvação alguma, pois a ira de Deus é derramada sobre o mundo inteiro e permeia toda a extensão do céu. Então, se a ira de Deus é revelada do céu, não há para onde você fugir. Não há lugar que você vá que não vai ter céu. Então, se a ira é revelada do céu, não tem como você fugir da ira de Deus, a não ser que você entre ali debaixo da salvação que o Evangelho tem para oferecer. Verso 19. Pois o que de Deus se pode conhecer
é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Olha isso. Os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina têm sido vistos claramente. É nítido, é claro, sendo compreendidos. Isso aqui torna o negócio mais pesado ainda, porque não quer dizer que a revelação foi dada, mas eles simplesmente não compreenderam. Não, eles compreenderam, mas eles se rebelaram. Então todos esses povos que não conhecem receberam a revelação, compreenderam os atributos, eterno poder, natureza divina, mas escolheram se rebelar contra o Criador. Eles contemplaram claramente, compreenderam por meio das coisas criadas os atributos de Deus, de forma que tais homens são indesculpáveis. Vai ter um comentário aí que vai falar sobre isso, mas ninguém vai chegar diante de Deus e vai dizer: eu não sabia que o Senhor era o Criador. Eu não sabia que o Senhor existia. Os ateus, irmãos, não chegarão diante dele e dirão: eu não sabia que o Senhor existia. Eu achei que era um fruto do acaso. Não. Lá as máscaras vão cair. Lá a verdade suprimida, pregada no fundo da consciência, vai conseguir saltar. E ali eles só vão confessar: o Senhor é o Criador e eu me rebelei contra o Senhor. Todo esse tempo eu me rebelei contra o Senhor. E eu tinha compreendido. Eu tinha compreendido, mesmo que eu nunca tenha ouvido pregação nenhuma, eu tinha compreendido. Tudo era claro, mas o pecado me controlava, eu me rebelei contra o Criador. É isso que os ímpios vão falar diante dele. Eles são indesculpáveis. Deus se manifestou desde o princípio. Os homens são indesculpáveis diante dele. Olha esse comentário aqui. Paulo continua insistindo em que os homens não podem alegar ignorância de Deus. Pelo mundo de Deus, poderiam ter visto como ele é. Sempre é possível dizer algo de um homem pela obra das suas mãos. E é possível dizer algo a respeito de Deus pelo mundo que ele criou. Os escritores do Antigo Testamento sabiam disso. O livro de Jó, do capítulo 38 ao 41, que é quando Deus começa a colocar Jó no lugar dele, está baseado nessa mesma ideia. Jó murmura, né? O livro todo, praticamente. E aí, a partir do capítulo 38, Deus vem assim: Jó, quem foi que ensinou os cavalos selvagens a correr daquele jeito? Jó, quem foi que colocou as estrelas no firmamento do céu? É basicamente isso. Jó, a criação. Irmãos, por que o mundo é belo? Por quê? Por que existem cachoeiras maravilhosas? Por que existem praias maravilhosas? É para nós desfrutarmos? Claro. Mas é para Deus ser visto. Deus quer que nós contemplemos a beleza dele, os atributos dele, o seu eterno poder, a sua natureza divina nas obras criadas. Então, todo ser humano recebe essa revelação de forma clara, mas se não há a palavra de Deus entrando, o evangelho sendo recebido com fé, essas coisas não são alinhadas e a resposta sempre vai ser rebelião contra o Criador. Esse último comentário: devemos, pois, na verdade é o penúltimo, devemos, pois, fazer a seguinte distinção. Isso aqui é importante, A manifestação de Deus, pela qual ele faz a sua glória notória entre as suas criaturas, é suficientemente clara até onde a sua própria luz se manifesta. Entretanto, em razão da nossa cegueira, ela se torna inadequada. Então, essa revelação de Deus através das coisas criadas é suficiente ao ponto de deixar o ser humano sem desculpa, mas ela não é suficientemente clara para levar os homens à salvação. Por quê? Porque há pecado. E se não há palavra, não há tratamento para esse pecado. E a resposta sempre vai ser rebelião. Então, essa revelação é inadequada para levar os homens à salvação por conta do pecado. Porém, não somos tão cegos que possamos alegar ignorância sem estar convictos da perversidade. Formamos uma concepção da divindade e então concluímos que estamos sob a necessidade de cultuar tal ser, seja qual for o seu caráter. Isso aqui a gente vai ver no próximo estudo. Qual que é a resposta, então, que o ser humano dá? Ele recebe essa revelação de que há um Criador por trás disso tudo, mas a resposta dele é uma resposta de rebelião.
E aí Paulo vai começar a dizer, mas eles preferiram adorar a criação. Eles olhavam para a cachoeira e adoravam a cachoeira. Essa foi a resposta da rebelião, do pecado dentro dos seres humanos. Ele vai falar sobre isso a partir do verso 21, isso a gente vai ver daqui 15 dias. O nosso juízo, contudo, fracassa aqui antes de descobrirmos a natureza ou o caráter de Deus. Daí o apóstolo, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, atribui à fé a luz por meio da qual uma pessoa pode obter real conhecimento da obra da criação. Isso aqui, lá em Hebreus a gente estudou isso. Aqui ele diz o apóstolo, né? Porque para o Calvino quem escreveu Hebreus foi Paulo, né? Mas o autor de Hebreus, no capítulo 11, fala assim, pela fé nós cremos que Deus criou o mundo. Só é possível olhar para a criação, reconhecer que foi Deus que criou isso e aí sim ser levado à salvação pela fé. É necessário fé. Se não há fé, e como que a fé nasce no coração do homem? Romanos vai falar isso. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se não há a palavra de Deus, não vai ter fé. E se não há fé, quando eu olhar para a criação, minha resposta sempre vai ser rebelião. Sempre vai ser rebelião contra o meu Criador. Ele tem boas razões para agir assim, pois somos, em virtude da nossa cegueira, impedidos de alcançar o nosso alvo. E, todavia, vemos suficientemente bem para ficarmos totalmente sem justificativa. Último comentário. Os homens não poderão fazer apologia a seu próprio favor, eles não poderão se defender diante de Deus. Ninguém poderá dizer a Deus no dia do juízo, eu não sabia que o Senhor existia, eu não sabia que o Senhor é criador do universo. Aqui cai por terra a teoria do índio inocente, dos povos remotos que estão em estado de inocência. Não é essa a teologia de Paulo. Todos os povos são indesculpáveis diante de Deus. Eles pecam contra Deus. Paulo está dizendo também que o ateísmo é uma grande tolice. Ninguém nasce ateu. Na verdade, esse conhecimento de Deus é sufocado dentro do coração. Os ateus se fazem assim. O ateísmo não é uma questão intelectual, mas moral. A gente geralmente pensa que a pessoa é ateu porque ela é muito inteligente, né? É uma questão intelectual. Ela é muito inteligente ao ponto de ser ateu. Não. Ela é tão depravada a ponto de ser ateu. Ela é tão pecadora que ela é uma pessoa ateu. Então o ateísmo não é questão intelectual. O ateísmo é uma questão moral. É uma questão de moralidade. Está suprimindo tanto a verdade, pregou a verdade com tanta força no fundo da consciência e não deixa isso escapar, mesmo diante dos fatos. Mesmo diante dos fatos. A moralidade dessa pessoa está tão comprometida que ela nega a verdade. Então, irmãos, a gente vai ficar até aqui, e deu bem o tempo certinho. A gente falou sobre 5 versículos. 5 versículos hoje, porque a carta aos Romanos é uma carta muito densa. A partir daqui 15 dias, né, que a gente vai se reunir de novo, a gente vai começar a falar, irmãos, não falte, porque a gente vai falar sobre coisas muito importantes. Eu vou falar sobre idolatria, a resposta do ser humano diante da revelação de Deus na criação é a idolatria. E aí Paulo vai começar a dizer, isso aqui é só para eu dar um spoiler já. Paulo vai começar a dizer que uma das formas da ira de Deus se manifestar do céu é Deus entregar os homens aos seus prazeres. E aí ele vai falar sobre homossexualidade. E eu vou dividir esse estudo para a gente não falar, eu não vou fazer nesse estudo, hoje vai ser o capítulo 2. Eu vou dividir, nem que a gente fale de 5 versículos, igual a gente falou hoje, para a gente destrinchar mesmo tudo que está sendo dito. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Você acha que é capaz, assim, desses homens que não ouviram a pregação do Evangelho, sair de um estado de mortificação para um estado, tipo assim, dentro de um processo de ordem de salvação, né? Tipo assim, a pessoa que é morta, ela passa a ser viva porque ela tem consciência dos próprios pecados. Só com revelação, você acha que seria possível? Não. É igual eu falei, né? A pregação, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir a pregação. Tem que ouvir a palavra de Deus. A gente já viajou, a gente já imaginou. Tá, a pregação vai vir através do quê? Através de um missionário. Geralmente é isso que a gente imagina, né? Pode acontecer dessa pessoa ter uma visão e Deus anunciar ali para ela em sonho, uma visão. Eu não sei se eu consigo colocar não pode acontecer, porque a gente já viu isso acontecer nas Escrituras. Eu sei que isso não é o padrão. O padrão é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas Jesus já tinha dito isso e ninguém foi lá pregar para Saulo. Ele pregou para Saulo, através ali de aparecer para ele no caminho para Damasco. Eu sei que não é o padrão, mas, assim, tem que ouvir a pregação.
igual você está falando aí, pode acontecer dessa pessoa sair de um estado de morte para um estado de vida, isso só acontece através da fé. Só acontece através da fé. E a fé só vem se ouvir a palavra. Então, de alguma forma, ela vai ter que ouvir a palavra. E a forma padrão dela ouvir a palavra é através dos missionários. Exatamente, assim, eu não coloco não pode acontecer porque, agora, não é o padrão. E a gente não precisa esperar isso, não. Não, Deus, se quiser, manda um passarinho lá e fala. Realmente, ele tem poder de fazer isso, mas não é o padrão, ele espera que a gente vá. Ele espera que a gente vá. Você ia falar, Maria? É um amigo historiador que ele é cristão, né? Ele é reformado. E o mestrado dele era sobre ciências da religião, né? Religiões entre si. E aí ele falou que, tipo assim, que estudando, viu-se incríveis que tinha Deus, né? Que tinha um Deus, mas assim, não específico o nome de Deus, e que tinha a mesma história do Evangelho. Então, assim, esse Deus considerava essas pessoas impuras, enviou o seu filho, né? Mas assim, em outros nomes. Não é tipo assim, Deus e Jesus, como o nome que está na Bíblia, sabe? Mas assim, a história muito parecida. E a pessoa só seria salva através do filho. Aí, no caso, você também acredita que pode ser uma revelação, por exemplo, assim, Deus aparecer para eles, ou num sonho, alguma coisa, pregar o Evangelho realmente? Sim. Eu precisaria conhecer esse caso nos detalhes, porque eu não acredito que é tão parecido assim, igual você está descrevendo. Eu acho que se a gente for ver os detalhes, vai ser assim, e esse filho, na verdade, era um de nós que evoluiu. Com certeza vai ter uns detalhes assim que tornam essa história bizarra. Se for exatamente igual você está falando, mesmo assim, a salvação está no nome de Jesus. A salvação está no nome de Jesus. E todos os detalhes do Evangelho precisam estar envolvidos nessa questão de salvação. De Jesus, a pessoa de Jesus é o Cristo. Jesus foi um indivíduo, Jesus existiu. Então, não, eu creio no Filho, mas ele tem outro nome. Então, se ele tem outro nome, ele não é o Jesus. Jesus foi um personagem histórico. E nesse nome, desse personagem histórico, desse indivíduo, está a salvação. Então, assim, eu acredito que se uma revelação especial acontecer ali, vai ser passado mesmo, né? Agora, uma história parecida é uma história parecida. O que eu sei que existe, e isso aqui pode corroborar para essa minha ideia de que pode acontecer Deus dar uma visão, um sonho, alguma coisa, eu já ouvi missionário falando isso, que é quando eles chegam nessas aldeias, assim, bem assim, isoladas mesmo, e eles começam a anunciar o evangelho, parece que umas pessoas estavam mais prontas do que outras. Parece que umas pessoas estavam, sabe, só esperando uma confirmação para se entregar para isso. Não, eu já não aceitava os deuses aqui. Eu já achava muito estranho essas coisas aqui, sabe? Eles revelam que já existe níveis diferentes, assim, de incredulidade, de endurecimento de coração, quando eles pregam, né? Isso vai da humanidade, né? Mas, assim, pode ser que o coração dessa pessoa já estava começando a ser amolecido por conta de algo que foi dado para ela, vai saber. Paulo vai falar sobre isso no capítulo 2, sobre essa questão da consciência que o Diego tocou. Todo ser humano dentro de si tem um padrão moral. Mesmo não conhecendo a lei de Deus, mesmo aqueles que não são judeus e que não tinham a lei de Deus, tem um padrão moral dentro de si. E isso tem padrões morais, né? Cada cultura tem um padrão moral. Só que dentro de todo ser humano, Deus colocou na consciência a lei dele. Não tão detalhada como foi dada aos judeus, mas existe dentro da consciência de todo ser humano um senso de certo e de errado. E aí, o isolado lá no meio do mato vai... Por que não pode fazer isso? Por que quando eu faço isso eu me sinto mal? Não é que o Espírito Santo está dentro dele, não. Mas existe uma consciência que acusa. Não é uma consciência também que consegue levar à salvação. Essas duas formas de revelação, a natureza e a consciência, não levam à salvação, mas tornam o ser humano indesculpável diante de Deus. Ao ponto de chegarem no último dia, eu não sabia que não podia sacrificar a criança, sabia? Eu coloquei dentro de você a consciência de certo e de errado. Essa semana, em Hebreus 11, quando fala da boa nova lá, que Deus põe no coração e na mente das pessoas, eu fiquei me questionando nisso aí. Que você tá falando. A diferença é que em Hebreus fala sobre a igreja, né? Hebreus foi escrito para cristãos. E ali a ideia é assim, hoje vocês não precisam mais ficar lendo numa pedra. Nossa, eu não posso trair minha mulher. Não, hoje se você fizer o Espírito Santo dentro de você, escrito aqui, vai chorar dentro de você. Você vai
ser martelado por dentro. Essa lei está escrita no seu coração. Então hoje você não precisa mais olhar para fora para obedecer. Se o Espírito Santo habita dentro de você, isso está escrito aqui. Isso chora, isso amassa seu coração por dentro, né? Hebreus tem essa diferença. Mas no capítulo 2, Paulo vai trabalhar sobre isso, de que há uma consciência, há um senso moral colocado por Deus. Repetir, não é tão desenvolvido igual a lei dada aos judeus, mas existe ao ponto de deixar o ser humano desculpável diante dele. Exatamente. Não, um norte para dar rumo, porque eles não conseguem ter o rumo. Um norte ao ponto deles chegarem diante de Deus e Deus fala, não, você sabia que era errado. Você sabia, você não tinha capacidade de ir para o certo porque você não viu a palavra, mas você sabia que era errado.